Bom dia, hoje são 21 de maio de 2017, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo aqui, vou abordar um pouquinho o teólogo cristão fundamentalista, o Gilberto Santos, né? Muito bem, o Gilberto Santos fez uns vídeos aí contestando, refutando meus vídeos sobre aquela matéria da revista Veja, né? Muito bem, e somente agora, após terminar a série, é que resolvi aí acessar o canal do Gilberto Santos e ali vi a imagem dele, não é? Muito bem, peguei logo de início a introdução lá dele, né? A introdução sobre a minha série aqui. O teólogo Lenny Craig, pronúncia portuguesa, teólogo Lenny Craig, ou Lenny Craig, e a moral sem Deus. Pois bem, antes de acessar o vídeo propriamente dito, como sou um cara assim bem observador, eu li ali alguns comentários no canal do Gilberto Santos, né? Porque pelos comentários você conhece ali o teor do vídeo, não é? E você vê ali, comprove, acesse a página do vídeo do Gilberto Santos, a introdução, e veja os comentários que estão ali. São assim, nesse tom: parabéns, Gilberto Santos, belíssima explanação. Parabéns, Gilberto, esse velho aí não sabe de nada, esse Eustáquio 544 é um idiota, e assim por diante. Então você vendo o teor do comentário, dos comentários ali postos na página do Gilberto Santos, dá para perceber a qualidade do vídeo dele, não é? Pelo teor dos comentários. Pois bem, aí liguei lá, assisti ao vídeo do Gilberto Santos e fui parando e anotando algumas coisas para mostrar aqui no quadro, né? Muito bem. O Gilberto Santos, o pessoal já havia me dito, né? O Edson Martins já havia me dito, o Kennedy Letaif, né? Já havia me dito, que o Gilberto Santos joga uma de sabedor, de sabedoria. Joga, ele faz propaganda, tudo mera enganação, que vou provar aqui com esse primeiro vídeo. Tudo isso é arroubo, tudo isso é apenas arranque, conversa fiada do Gilberto Santos. Ele tenta ser um sábio, quando na verdade é um ignorante. E o pior ignorante é aquele que desconhece sua própria ignorância. Ele é cristão. Primeira coisa, ele é cristão. Ele é um homem religioso. Cursou teologia ano passado, como ele diz aí no vídeo dele. Não é, Gilberto? Você cursou teologia? Eu perguntei a que igreja essa faculdade de teologia está ligada. A que igreja? Pois bem, e ele se formou aí em teologia ano passado e pretende fazer mestrado em teologia. Muito bem. O Gilberto Santos, por que eu o taxo de fundamentalista? Vou explicar aqui no momento certo. Porque eu disse que ele é um fundamentalista. Pois bem, então vamos aqui ao quadro que vou mostrar de forma clara nesse primeiro vídeo que o Gilberto Santos só tem arroubo, só tem arranque. Na verdade, ele vai cair no precipício da ilusão religiosa, como muitos caíram. E felizmente, como muitos escaparam desse abismo. Vamos aqui ao quadro para explicar isso bem direitinho, não é? Refutação, aqui é o título do vídeo do Gilberto Santos. Refutação ao Elvis Presley ateu, que sou eu, né? Aí eu coloquei aqui, teólogo fundamentalista cristão, Gilberto Santos. Aqui eu peguei apenas alguns erros de português do Gilberto Santos para mostrar aqui, porque ele em alguns vídeos aí, ele disse que eu pronuncio
aqui expressões inglesas de forma incorreta. E eu faço isso de propósito. Eu não busco, porque seria fácil buscar isso aí na internet, ou aqui com meu filho que domina a língua inglesa, mas eu faço de propósito. Daí eu não pronuncio corretamente as palavras, as expressões estrangeiras, e no caso aí, língua inglesa, porque eu não procuro aqui a pronúncia, porque seria de uma forma bem fácil. Mas veja aqui, aí sim é que é perigoso, erros de língua portuguesa. Aqui sim, pronúncia de língua inglesa, erro algum. Aqui é o grave, são erros de língua portuguesa. Isso mostra o despreparo, não é? Dos universitários hoje, não é isso? Saem das faculdades, das universidades, que é o caso do Gilberto Santos, e pronunciam-se muito mal, cometendo erros simples de língua portuguesa, né? O que demonstra aí uma péssima formação, não é isso? Educacional. Pois bem, no tempo de 3 minutos e 43 segundos, o Gilberto Santos diz assim: eu já cheguei a chamar ele para um debate. Aqui, erro de língua portuguesa. Continua. No tempo de 6 minutos e 42 segundos, Gilberto Santos de novo: eu não lembro de ter recomendado pessoalmente esse cara. Outro erro aqui de língua portuguesa. No tempo de 7 minutos e 44 segundos, Gilberto Santos de novo: ah, tá, tem uma vírgula ali, falta de concordância. Aqui, 2 erros de língua portuguesa. O primeiro, isto aqui tem erro de língua portuguesa. E o segundo, o Gilberto Santos diz aqui que um texto do internauta, depois eu digo o nome do internauta, que o texto de um internauta está faltando ali uma vírgula, né? E que isso é falta de concordância. Não, outro erro aqui de língua portuguesa. Colocação de vírgula nada tem a ver com concordância, né? Muito bem. No tempo de 13 minutos e 4 segundos, o Gilberto Santos de novo diz: eu lhe desafio a debater comigo. Outro erro aqui de língua portuguesa, lhe. No tempo de 15 minutos e 39 segundos, novamente o Gilberto Santos diz: vocês viram em algum momento eu chamando ele para falar sobre Bíblia? 2 erros aqui. Aqui um erro de língua portuguesa e aqui outro erro de língua portuguesa. Isso aí de uma pessoa, não é? Recém-formada aí numa faculdade, não é isso? O Gilberto Santos, ano passado, terminou teologia. Agora vamos para cá. Veja o raciocínio torto do Gilberto Santos. Eu já esperava por isso. Eu não costumo fazer vídeos, eu nunca fiz um comentário sequer em página de religiosos fundamentalistas. Eu não faço, jamais você encontra numa página no YouTube de um vídeo aí de caráter religioso, seja ele cristão, né? Seja ele espírita, etc. Eu não faço comentário algum, porque não adianta. Não adianta você comentar com fundamentalistas, né? Não adianta. Isso aí, há 20 anos que estudo religião. Pois bem, então vamos aqui. No tempo de 6 minutos e 1 segundo, o Gilberto Santos diz assim: não vou gastar meu tempo comprando revista Veja. Muito bem, veja aqui uma coisa. Veja a ignorância do Gilberto Santos, a imaturidade dele. A série que eu fiz aqui foi sobre a revista Veja, né? Do dia 19. Mostrando ali aquela pergunta, não é? Existe moral sem Deus? Claro que sim, não é isso? Você viu aí. E a matéria da revista Veja foi uma matéria excelente.
feita pelo jornalista Eduardo Filho, né? Uma matéria bem extensa e muito bem armada, muito bem feita. Pois o Gilberto Santos diz aqui que não vai gastar o tempo dele lendo revista Veja. Veja a ignorância dele. Em vez de ele elogiar a matéria, que, na verdade, mostra teólogos, mostra filósofos, mostra cientistas, o Sam Harris, o Frans de Waal, o primatólogo holandês. Então mostra essas pessoas falando acerca de moral. Uma matéria belíssima, bem feita. E o Gilberto Santos fica revoltado com a revista Veja. Ele diz que não lê a revista Veja, que ele não é louco para ler revista Veja. Eu acho que, na verdade, ele não lê revista alguma. Ora, como é que ele fica admirado, como é que ele se nega a ler revista Veja quando ele lê livros evangélicos? Se você comparar revista Veja com livros evangélicos, de teologia evangélica devocional, isso é loucura. Ali, nos livros evangélicos, só bobagens. Revista Veja não, matérias excelentes. E aqui é mais um exemplo, essa matéria. Veja a ignorância do Gilberto Santos, que é estendida a muitos brasileiros aí, ó. Veja aqui, estou com a revista Veja desta semana, né? Semana passada agora. Veja aqui a revista Veja. Na capa, a Dilma Rousseff, não é? Na capa aqui, a Dilma Rousseff, veja. Muito bem. E aqui, outra revista, semana passada, Carta Capital, aqui está, 2 revistas, né? Circulação aí semanal, né? E em todo o Brasil, revista Veja e revista Carta Capital. Eu leio as duas e leio mais ainda, isto é, porque leitura é coisa maravilhosa. Muita gente tem raiva da revista Veja por razão política, não é? Muito bem. A imprensa no Brasil, todos sabemos, a imprensa é livre, não é? É livre. Mas, no fundo, revista alguma é livre, jornal algum é livre. Você tem que ver a linha editorial da revista e do jornal. Então, muita gente diz, e isso é verdade, que a revista Veja, ela é contra o PT, é contra Lula, é contra Dilma Rousseff, e isso é verdade. Logo na capa você vê aqui a Dilma Rousseff. A capa já denuncia isso aí, não é? Que a revista Veja, você não vê um artigo aqui de um jornalista da revista Veja elogiando Lula, ou elogiando Dilma, ou elogiando o PT. Você não vê. Mas isso não tira a importância da revista em outras matérias sérias. Então, você globalizar, você manchar a reputação de uma revista apenas em razão da política, isso é cegueira. Isso é cegueira. Muito bem. Então, já que eu disse aqui que a revista Veja, em sua integridade, critica o PT, e a Carta Capital? Aqui está. A Carta Capital, da mesma forma que a revista Veja, ela aqui elogia o PT, elogia Lula, elogia Dilma. Aqui está, a Carta Capital. Você não vê um jornalista aqui contra o PT, contra Lula. E veja que na capa está aqui o juiz Sérgio Moro. Então a revista Carta Capital, ela elogia o PT de capa a capa. A revista Veja, ela critica o PT de capa a capa. Mas isso não quer dizer que ambas as revistas sejam ruins. Não. Existem matérias boas. E aqui está o exemplo.
Mas o Gilberto Santos, você vê, tem o cérebro aí atrofiado, não é? Ele não percebe essa diferença. E ele disse que não é capaz de ler revista Veja, mas lê livros evangélicos, o que é muito pior, porque ali é fantasia. Revista Veja traz realidade, de forma distorcida ou não, mas livros evangélicos, pura fantasia. Não é? Muito bem. Então vamos aqui ao primeiro ponto. Mais à frente ele diz, se o ateísmo, aqui, 7 minutos e 51 segundos, ele diz, se o ateísmo dele fez crescer, o problema é dele, não é meu. Eu li esse livro e minha fé cristã cresceu. Ele aqui se refere àquele comentário que um internauta fez para mim, dizendo que aconselhado pelo Gilberto Santos, ele leu o livro do Lane Craig, né? Aquele livro Em Guarda, Defenda a Fé Cristã com Razão e Precisão. Pois bem, ele está se referindo aqui ao rapaz. O rapaz disse que quando acabou de ler o livro, quando acabou de ler esse livro aqui, do Craig, o rapaz falou para mim, está lá na minha página, né? O João Metal, ele disse que o ateísmo dele aumentou após ler o livro do Craig. E isso é claro, porque o livro do Craig é só para encher linguiça. Muito bem, então o ateísmo do João Metal aumentou. E o Gilberto Santos diz aqui que o problema é dele. Não, o problema não é do João Metal, Gilberto Santos. O problema é seu, que acreditou nesse livro infantil do Lane Craig. Trata-se de livro de caráter filosófico religioso, o que é uma loucura. O que é uma loucura, como vou mostrar aqui facilmente. Então o problema não é do João Metal. O João Metal está livre dessa fantasia religiosa. Você, Gilberto Santos, está metido nela, né? Mas pode sair disso. Muito bem, então vamos para frente. Ele continua aqui a falar sobre o João Metal. Tempo de 8 minutos e 19 segundos. Ele diz, ele quem? O João Metal. Ele leu e diz que o ateísmo dele cresceu. Ele leu, mas não diz por que o ateísmo. Ele não sequer apresentou essa refutação aos argumentos. Você diz que o cara não tem raciocínio. O Gilberto Santos aqui está criticando o João Metal, porque o João Metal escreveu para mim dizendo que após ler o livro do Craig, o ateísmo dele aumentou. E o Gilberto Santos está dizendo que o João Metal não colocou o porquê de o ateísmo dele ter aumentado. Ora, por que ele não colocou o João Metal? Porque em minha página ele apenas mostrou essa verdade aqui, que leu o livro e que o ateísmo dele aumentou. Ele, naquele momento em que escreveu para mim, ele não queria ali fazer uma explanação do livro, só se eu pedisse. Então ele apenas informou a mim que leu o livro e que o livro aumentou o ateísmo dele. Ele não tinha obrigação nenhuma aqui, naquele momento, de fazer uma explanação completa do livro. E aqui o Gilberto Santos está dizendo que o cara não tem raciocínio. Raciocínio, Gilberto Santos, ele tem. O que falta raciocínio é no mundo da religião. É no mundo da religião. Pois bem, vamos agora aqui ao outro ponto, não é? No tempo de 10 minutos e 33 segundos, o Gilberto Santos diz que futuramente vai fazer um trabalho sobre ressurreição de Jesus. Veja a ilusão do Gilberto Santos. Ressurreição de Jesus. Como se vê, o curso de teologia, terminado por ele aí ano passado, é a teologia devocional, ligada a uma igreja evangélica aí tradicional. Daí a visão errônea sobre a própria Bíblia. Gilberto Santos, ressurreição de Jesus, isso aqui em faculdades sérias, espalhadas nos Estados Unidos, França, em faculdades sérias,
Ninguém estuda mais isso aqui, Gilberto Santos. Isso aqui é coisa do passado. Ser humano algum se ressuscita e nem ressuscita outro. Ressurreição no Velho Testamento, ressurreição no Novo Testamento, Lázaro, Jesus, tudo isso é fantasia religiosa. Jesus nunca ressuscitou, nunca houve a ressurreição de Jesus. Jesus nunca subiu aos céus, nunca, e nem vai descer, muito menos. A volta de Jesus é outra fantasia religiosa, que nos cursos sérios de teologia ninguém vê mais, ninguém fala sobre isso. Ninguém espera Jesus descendo dos céus. O homem, até mesmo o cristão hoje, o cristão odierno dos dias atuais, o cristão nem pensa mais nisso. Ele vai à igreja apenas pela fé dele. Ele não está nem preocupado com se Jesus volta ou não, porque não volta. Então, a ressurreição de Jesus, você vai fazer um trabalho completamente inócuo, pura ilusão humana. Qualquer teólogo sabe disso, sério. Mostrei aqui, Leonardo Boff diz que isso aqui é uma herança dos gregos. Bart Ehrman também sabe disso, doutor em teologia, doutor em cristianismo, sabe que não existe esse negócio de ressurreição de Jesus. Pois bem, no tempo de 13 minutos e 38 segundos, o Gilberto Santos diz assim, em relação a mim: e ele quem? Eu, Eustáquio. E ele me acusou de fundamentalista. Bom, Gilberto Santos, na verdade, eu não o acusei de ser fundamentalista cristão. Quem está dizendo isso é o dicionário da língua portuguesa. Os dicionários dizem que você é um fundamentalista cristão. Por quê? Porque, diz o dicionário, que fundamentalista cristão é aquela pessoa que interpreta de forma literal as Escrituras, pensando que Jesus nasceu, está lá no dicionário como exemplo, nasceu de uma virgem, sem a participação do macho, do homem, que Jesus ressuscitou, que Jesus vai voltar, que Jesus fazia milagres aí maravilhosos. Tudo isso é fantasia. E quem tem essa visão literal das Escrituras, da Bíblia, para o dicionário, é um fundamentalista. Então, se você tem alguma mágoa de mim por tê-lo taxado de fundamentalista, você deve rasgar os dicionários da língua portuguesa, porque mostrei aqui naquele vídeo, não é? De ontem. Mostrei ali que você é fundamentalista, porque você vive ali no mundo que lhe passaram, desde o berço e até sua faculdade de teologia, ano passado. Pois bem, então vamos para frente. E aqui ele diz, no tempo de 14 minutos e 11 segundos, diz assim para mim, né? Ele diz, o Gilberto Santos: eu posso provar que meus fundamentos são racionais. Você pode provar que eles não são? Claro, claro, claro que não são racionais. Razão e fé cristã, razão e crença, são coisas que não se unem. Onde está uma, a outra está longe. Razão é raciocínio. Razão exige provas. Razão exige evidências, vestígios. Razão é um raciocínio dedutivo ou indutivo. Razão é a lógica. E isso não existe no mundo das religiões. O homem religioso, ele vive uma ilusão, como já dizia Sigmund Freud, como sempre mostro aqui em muitos vídeos meus. Então, eu tenho quase 1000 vídeos sobre religião no YouTube, quase 1000 vídeos. E ali mostro abundantemente que razão nada tem a ver com crença religiosa. A crença religiosa é a mera convicção. É a mera convicção de uma pessoa. Crer, simplesmente crer. Quem crer não exige provas, nem evidências, nem vestígios, nem raciocínio. Isso é crer. Quem crer, crer de forma gratuita.
diferentemente da razão. Razão exige raciocínio dedutivo, indutivo. Razão exige prova, correlação, evidência, vestígio, etc. Muito bem. Então aqui, ó, chegamos ao final, né? Mas só esse aqui que é importante. Veja aqui o Gilberto. No tempo de 15 minutos e 39 segundos, ele diz assim: vocês viram em algum momento eu chamando ele para falar sobre Bíblia? O Gilberto diz aqui que me desafiou, né, para falar sobre religião. E ele diz aqui que em momento algum chamou a mim para falar sobre Bíblia. Ora, ele é o quê? Ele é um cristão, não é? Qual é o livro mais importante para o cristão? Qual é o livro mais importante para o cristão? É a Bíblia cristã. E veja, a Bíblia cristã. Não outra Bíblia, porque existem outras Bíblias além da Bíblia cristã. Então o Gilberto está dizendo aqui que não me chamou para falar sobre Bíblia. Ora, como é que um cristão chama outra pessoa para debater e não levar a Bíblia em consideração? O Gilberto Santos aí está completamente desnorteado. Na verdade, o Gilberto Santos, ele evita falar sobre a Bíblia porque a própria Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental, como eu sempre digo, e vou provar aqui. E já tenho provas aí, mais de 1000 provas em vídeos no YouTube. Então, o Gilberto Santos, ele sai da Bíblia e passa para a filosofia, tentando encontrar o seu Deus judaico-cristão, que não está na filosofia. Deuses, a ideia de Deus filosófica, nada tem a ver com a ideia de Deus dos religiosos. E isso desde os pré-socráticos. O Deus dos filósofos, aquela ideia, nada tem a ver com os deuses das religiões. Nada tem a ver com o Deus aí judaico-cristão do Gilberto Santos. Nada. Não adianta buscar deuses no espaço, no universo, perfeição. Que perfeição? O universo é assimétrico, não é simétrico. Não adianta buscar Deus em evolução, porque ele não está lá. Ele está na cabeça das pessoas e ali em cada religião. Deus é um produto da criação humana. O Deus hebreu do Gilberto Santos foi criado pelo povo hebreu. E a prova está na Bíblia. Ele foge da Bíblia porque a Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. A mesma coisa faz o Craig. Fica com especulações filosóficas. Só bobagens que não levam a nada. Portanto, aí, uma primeira explanação, não é? Sobre o Gilberto Santos. Eu vou dar aqui um conselho ao Gilberto Santos. E vou trazer aqui um exemplo, um doutor em teologia. O Gilberto Santos, como ele mesmo diz, terminou o curso de teologia dele agora, ano passado, não é? Muito bem. Ou seja, a experiência do Gilberto Santos é um nada. É um nada. Então, Gilberto Santos, vou aqui dar um exemplo a você. Um exemplo. Vou pegar aqui um teólogo chamado Bart Ehrman. Esse cara, Gilberto Santos, ele passou pelo mesmo caminho que você está trilhando hoje. Ele é norte-americano, você deve saber. Ele aí nos debates aí, né, com o Craig, não é isso? Christoph Hitchens e assim por diante. Pois bem, o Bart Ehrman passou pelo mesmo caminho trilhado por você. Mesmo caminho. Ele era um cristão fervoroso. Cursou primeiramente teologia nos Estados Unidos. Fez teologia. Formou-se em teologia. Ele foi pastor evangélico lá nos Estados Unidos. Ele lia a Bíblia 24 horas por dia. Ele mostra isso em seus livros. Tenho todos os livros do Bart Ehrman aqui em casa. Pois bem, ele lia a Bíblia 24 horas por dia, mais do que você. Ele defendia a Bíblia com unhas e dentes. Ele pensava que estava defendendo a Bíblia com unhas e dentes. Porque ele fez o curso de teologia numa faculdade teológica norte-americana que pregava a teologia devocional. Aquela teologia completamente errônea sobre a Bíblia.
Pois bem, e ele, o Bart Ehrman, além de ter feito teologia, depois ele estudou grego para ler os evangelhos ali na língua original, porque os evangelhos foram escritos em língua grega. Ninguém que acompanhava Jesus nas lendas do Novo Testamento, ninguém ali escreveu o Novo Testamento. Pessoas estranhas que conheciam a língua grega. Jesus e seus companheiros eram analfabetos. Pois bem, então o Bart Ehrman, o que foi que ele fez? Estudou grego para pegar ali os evangelhos em sua língua original, língua grega. Estudou hebraico também. E depois o que o Bart Ehrman fez? Ele fez mestrado em teologia e depois foi fazer doutorado. Quando ele chegou a outra faculdade para fazer doutorado, já haviam dito a ele que aquela faculdade teológica trabalhava não com a teologia devocional, mas ali a teologia sob o método histórico crítico. Essa aí é a teologia verdadeira, que estuda a Bíblia com seriedade. Pois bem, o Bart Ehrman diz em seus livros que ele, antes de entrar nessa faculdade, em que as pessoas criticavam a Bíblia de forma responsável, ele pensava que iria defender a Bíblia lá. E ele começou a fazer o curso de doutorado. Começou a fazer. E aí, nas primeiras aulas, já vieram as contrariedades, né? Até que ele caiu. A crença dele no cristianismo desabou, ruiu. Entendeu, Gilberto Santos? Isso, o Bart Ehrman, doutor em teologia. Você, Gilberto Santos, deve ter aí uns 28 anos de idade, não é? 30. Só de magistério, de professor de cristianismo, o Ehrman tem mais de 40 anos. Então você vê aí a diferença muito grande sua para ele, não é isso? Pois bem, então veja, o Ehrman sabe tudo isso aqui acerca da Bíblia. A crença dele no cristianismo caiu, desabou, morreu. Mas ele continua professor lá na Universidade da Carolina do Norte. Ele é o diretor do Departamento de Cristianismo. Ele é uma sumidade em Bíblia, principalmente no cristianismo. E ele sabe que tudo isso aqui no Novo Testamento é ilusão. Jesus nunca ressuscitou, não subiu aos céus, né? Não fazia aqueles milagres que estão descritos ali. Tudo isso é fantasia. Então, comparando você, Gilberto Santos, com o Bart Ehrman, é fácil perceber que você, Gilberto Santos, tem ainda muita lenha para queimar. Um abraço.